Então, como eu vi que é um vídeo complexo de se responder, eu vou deixar para a semana que vem, mas eu vou contextualizar e mostrar quais foram as bases que o pastor usou para fazer essas perguntas, quais foram as bases que ele tem e as bases que ele desconhece, que seria necessário ele conhecer e a igreja conhecer. Então, vou dar um exemplo para os irmãos. Há 70 semanas, está escrito, os irmãos sabem, está escrito, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Os pré-tribulacionistas unânimes, eles creem que o povo de Daniel é somente judeu e que a santa cidade referida é somente a Jerusalém terrestre. E não é assim que Deus visualizou a profecia. Tanto é que na hora de fazer as contas das 70 semanas, ela não fecha nos judeus e não fecha em um santuário terrestre. O santuário terrestre referido no texto iria servir de prelúdio para o verdadeiro santuário de Deus. E o povo de Daniel, no texto, não pode ser somente judeu. São judeus e gentios. Você não está enxertado na mesma oliveira que Daniel está enxertado? Paulo não fala que os gentios fazem parte da mesma oliveira? Quem que é a oliveira? A oliveira é Israel em Cristo. Paulo fala da raiz e da seiva da oliveira. A raiz da oliveira é Cristo. A seiva é aquela água que alimenta a oliveira. É a figura do Espírito. Nós somos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Nós estamos enxertados na mesma oliveira de Israel. Nós fazemos parte da cidadania de Israel. Não há separação. Então, o povo de Daniel é judeus e gentios, por isso é que nós recebemos os benefícios das 70 semanas. Qual é a finalidade das 70 semanas? Coisa que eu já tenho falado em vários vídeos. E se o pastor Jefferson Neto tivesse assistido algum desses vídeos, não faria algumas das perguntas, das 10 perguntas. As 70 semanas, elas trazem fim de pecado, fim de transgressão. Terceiro ponto, o espiar da iniquidade. Quarto ponto, justiça eterna. Teve justiça eterna? Por exemplo, teve justiça eterna em Jerusalém? Justiça eterna, irmãos, é só quando os 3 primeiros pontos forem cumpridos. Quando tiver fim de pecados, fim de transgressão e a expiação da iniquidade, que aí está falando da festa, das quais nós somos participantes, como Paulo mesmo diz, e essa questão de expiar a iniquidade é a sexta festa. Está no fim, no tempo do fim. Nós somos participantes dela. Aonde Jesus expiou os nossos pecados? Não foi na cruz? Mas esses pontos que eu estou falando para vocês, eles vêm pelas 70 semanas. 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo e tua santa cidade para finalidade. Para isso. Justiça eterna na terra é só quando os pecados da igreja estiverem expiados. E eu estou falando num sentido profético da festa, onde Cristo vai, o grande dia do Senhor, o dia da expiação, que é o 6º ponto, aí nós temos os pecados expiados, os corpos glorificados, não vamos ser mais sujeitos ao pecado, e aí Cristo nos leva para os tabernáculos. Por isso que depois da expiação vem os tabernáculos. As festas querem dizer o seguinte nesse ponto, que sem expiação dos pecados ninguém participa dos tabernáculos. Por que tem que ter expiação dos pecados depois da Páscoa? Não é interessante isso? Super interessante. Mas isso está nas 70 semanas, que, segundo os pré-tribulacionistas, foi determinada sobre o povo judeu e a santa cidade de Jerusalém. Então esses benefícios são para eles. Por que a gente quer fazer parte disso se isso foi determinado somente sobre o judeu? Isso é incoerência. Então, baseado nisso, já começa o erro das perguntas. No caso, a primeira pergunta que ele fez. Se a igreja não participou das 69 semanas, por que participaria das 70? Justa pergunta? Ele considerou justo, mas também tem que considerar justo isso. Se as 70 semanas são somente para o povo judeu, por que você quer ter expiação da iniquidade e justiça eterna? Sela a visão e sela a profecia. Logo depois que Deus falou justiça eterna, fala sela a visão e sela a profecia. Por que está nessa sequência? Porque justiça eterna é só depois que os 3 primeiros pontos forem concluídos. Fim de pecado, fim de transgressão, expiada a nossa iniquidade. Aí se estabelece uma justiça eterna. Se estabelecendo uma justiça eterna,
quer dizer que a visão e a profecia de Daniel se cumpriu. Ou seja, a pedra bateu nos pés da estátua e levou tudo embora. Tudo se tornou pó e o vento levou embora. Ou no caso dos 10 chifres, veio o ancião de dias, fez justiça aos santos e estabeleceu o seu reino. Aqueles 7 pontos que são concluídos no final das 70 semanas mostram um reino estabelecido. E os gentios são participantes disso. Então, baseado nisso que eu falei, a primeira pergunta perde o sentido. Eu não queria responder as perguntas nesse vídeo, mas pelo menos a primeira como exemplo. Deu para entender? No caso agora eu estou falando diretamente com o pastor Jefferson Neto, se ele estiver assistindo meu vídeo. Deu para entender, pastor? Você fez uma pergunta que você considerou justa. Se a igreja não participou das 69 semanas, por que participaria da última? Você deu uma risada depois disso, né? Vamos lá. 10 perguntas para você fazer aos pós-tribulacionistas. Pergunta de número 1. Se a igreja não participou das primeiras 69 semanas de Daniel, por que ela participaria da 70ª? Daniel capítulo 9 fala sobre a profecia das 70 semanas que... Então, justa pergunta se considerar a mentalidade pré-tribulacionista. Mas a mentalidade pré-tribulacionista não pode deixar de considerar isso. As 70 semanas trazem 7 benefícios, que seria sobre o povo judeu. Se essa profecia não engloba os gentios, por que os gentios teriam fim de pecados, fim de transgressão, expiação da iniquidade, desfrutariam da justiça eterna, desfrutariam do selamento da visão, do selamento da profecia e veria o santo dos santos sendo ungido? Eu já dei a interpretação do 7º ponto. Quando você fala santo dos santos, não visualiza um templo. Deus não está visualizando um templo literal, se bem que ele está dando essa profecia baseada num modelo literal. Ele sempre faz isso. Deus não faz isso? Ele revela o espiritual através do literal, e o literal reflete coisas espirituais. Pode ver que ao anexar 70 semanas com aquele santuário, né, desde quando for dada a ordem para edificar Jerusalém e o templo, haverá, aí foi repartindo as semanas, isso está no livro de Zacarias, está no livro de Neemias, está no livro de Esdras, precisa ler tudo isso. Aquele templo foi construído, acabou lá no tempo de Esdras, não acabou com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué, mas acabou com Esdras e Neemias. Tipologia, tudo para o futuro. As 70 semanas começam a transcorrer, mas Deus ligou as 70 semanas com a edificação da casa e uma justiça eterna. Lá no livro de Ageu, Deus fala: eu darei paz nessa casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aquela foi a última casa? Entendeu a profecia? Entendeu que as 70 semanas só se cumprem no futuro e isso vai implicar um santuário celeste? De maneira que o santo dos santos é o Messias. A justiça eterna, quem conquista é Ele, mas Ele estabelece essa justiça eterna quando o seu reino é estabelecido, e o seu reino só é estabelecido quando a pedra bate nos pés da estátua, todos os reinos viram pó, o vento leva tudo e aquela pedra se torna uma grande montanha. Justiça eterna. Isso é coerente. Então o pastor não pode deixar de considerar isso e entender a minha questão, para mostrar que a questão número 1 perde o sentido, uma vez que você começa a considerar essas coisas que são bíblicas. Não estou torcendo nada. De outra maneira, o pastor poderia fazer um vídeo mostrar onde que eu estou torcendo a questão, essas questões que eu acabei de falar. Não estou torcendo, está tudo coerente. Basta querer entender. A gente tem um senso para saber quando a gente está forçando as coisas, né? A gente tem esse senso. Basta a gente treinando ele. Eu sei quando eu estou falando algo do qual eu não tenho completamente certeza. Mas isso daí qualquer um pode analisar e ver que é coerente. Então, irmãos, para finalizar o vídeo, eu vou fazer aquela questão que eu prometi no início do vídeo. A questão é essa.